Meus irmãos, eu quero convidá-los, então, sem mais delongas, abrindo comigo suas Bíblias no Salmo 119. Abra comigo a Escritura. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões, Salmo 119. Nós vamos ler do versículo 89 até o versículo 92. Embora nossa prédica se detenha essa manhã, no verso 92, iremos contextualizar para melhor compreensão. Salmo 119, versículo 89, diz-nos assim a palavra do Senhor. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Amém. Graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos, mais uma vez, abrirmos as sagradas letras no santo dia para aprendermos mais da tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, por teu amor e por tua bondade. Apesar de nós pecadores, tu nos amou quando nem te conhecíamos, como diz o santo apóstolo, muito mais agora, sendo reconciliados contigo, o Senhor nos salvará da ira. Nós cremos assim. Então abençoa a tua igreja essa manhã e a tua palavra possa graciosamente, poderosamente atingir os nossos corações. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Que os nossos corações sejam rendidos em devoção a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos, irmãos, em nossos sermões anteriores, a eternidade da palavra. Isso você pode constatar no versículo 89. Nós vimos que a palavra ela é também fiel. O versículo 90 destaca isso. E vimos também o domínio da palavra sobre tudo e todos, no versículo 91. Então, você poderia observar a eternidade, a fidelidade e o domínio da palavra. O salmista está destacando isso, a palavra de Deus. Na sequência, nós podemos observar o poder restaurador dessa palavra na alma aflita do salmista. Veja que no versículo 92 ele destaca a palavra restaurando a sua alma. Ele diz, não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Então eu quero prosseguir essa manhã com o salmista, juntamente com a igreja, aprendendo com o servo de Deus, que a palavra do Senhor, além de conservar a criação, ela conserva também a nossa alma. É muito belo isso, o movimento que o salmista faz, isso é intencional. Ele observa o poder de Deus, né, mantendo todas as coisas, trazendo estabilidade. A sua fidelidade contemplada na criação, mantida por Ele, pela sua providência sublime. E ele, claro, entende que se Deus assim preserva a criação, não preservaria Ele a coroa da criação? Ou seja, o homem criado à sua imagem e semelhança, e principalmente o homem fiel, o homem que de fato foi chamado por Ele, atingido por essa palavra em seu peito e feito assim nova criatura para a glória de Deus. Então, duas partes eu quero aqui considerar nesse salmo, de forma bem simples, ele nos apresenta aqui. O contexto da sua angústia, como isso estava abatendo a sua alma, como isso era difícil para ele, e claro, o deleite da sua alma. Então, nós vemos o salmista, ele transitar nessa realidade. Ele está angustiado, mas ele tem prazer. Né? Ele tem prazer, mas lida com angústia. Ele lida com angústia, ele tem prazer. E a palavra de Deus vai exatamente sendo fiel da balança nessa realidade que é inerente a todos aqueles que servem ao Senhor. Então veja o versículo 92, ele diz, não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Então, primeiro, eu quero que nós observemos na angústia do fiel esse movimento feito pelo salmista. Isso me consola.
Por quê? Porque em um momento ele está se deleitando, né? Ele diz: para sempre, ó Senhor, está a tua palavra firmada no céu, a tua fidelidade, ele destaca, tudo está ao teu dispor. Em um momento ele se deleita nas verdades benditas da palavra de Deus, e em outro momento ele considera suas lutas, suas aflições e as suas angústias. Isso é inerente, essa gangorra, irmãos, ela sempre existirá. Então, em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para isso. O fato de Deus ser poderoso, o fato dele ser fiel, o fato dele controlar todas as coisas, não é sinônimo de que nós não seremos instáveis na nossa fé. Pelo contrário. Isso é o que caracteriza a nossa limitação por conta do pecado até o dia da redenção dos nossos corpos. Então, o salmista, ele não diz aqui: puxa vida, que coisa, eu estou me alegrando em ti, de repente já estou aqui angustiado e aflito. É assim mesmo a vida. A vida é marcada por isso mesmo. Nós temos que lembrar do mundo caído, nós temos que lembrar do adversário de nossas almas, nós temos que lembrar do traidor que mora no nosso peito, no nosso próprio coração. Então, às vezes, isso aqui é muito determinante para que nós, como crentes, encontremos equilíbrio. Equilíbrio em quê? Enquanto estivermos angustiados e tristes, não pensarmos que aí nossa vida acabou. Não pensarmos aí que Deus não está no controle das coisas. Não pensarmos aí que agora pronto, eu vou embora, não vou continuar, não vou prosseguir. A minha angústia, são muitas angústias. Não! Isso faz parte da nossa caminhada. Eu gosto sempre de lembrar os irmãos ali do peregrino. Observe. Há momentos que o cristão está alegre, lendo a palavra, com conversas maravilhosas com seus companheiros, em dado momento fiel, depois esperançoso, mas tem momentos que ele está profundamente abatido, está triste. Então, é sinônimo, sim, de maturidade, de uma relação equilibrada com as Escrituras, entender as instabilidades de uma alma do lado de cada eternidade. Se existem espíritos aperfeiçoados, permitam-me dizer, nesse momento eles se encontram desencarnados, não sendo espírita, viu? Ou seja, está lá em Hebreus 12. Chegaste à assembleia solene, aos espíritos dos justos, o quê? Aperfeiçoados. Os santos do lado de lá, na eternidade, eles não têm mais nenhuma instabilidade, aguardando apenas que os seus corpos sejam levantados da sepultura. Mas enquanto estivermos aqui, esse movimento ele acontecerá. É sempre assim, irmãos, uma realidade não anula a outra, ou seja, Deus é poderoso e fiel em bondade, abundante, mas ainda vivemos e viveremos até o fim dos nossos dias em um mundo de angústias e aflições. É por isso que você vai de repente estar num momento muito bom com o seu cônjuge, e de repente aquela chave vira e tem um problema, você fala: como é que pode isso? É assim, mundo caído. A gente tem que parar de sermos infantis com isso. Algumas pessoas querem pontuar realidades, ou conjugal, ou do trabalho, ou na igreja, por conta de problemas. Isso vai completamente aquém, está completamente aquém de uma percepção escriturística. Mais importante, irmãos, aqui uma vez, eu gosto de destacar a personalização das angústias. Veja no verso 92 que ele diz assim: não fosse a tua lei ter sido prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Eu gosto sempre de observar isso. Isso nos ensina que todos, em suas realidades particulares, sofrerão. Então, de repente você vai sofrer por algo que eu não sofro. Eu sofrerei por algo que você não sofre. Lidarei com pecados que você não terá que lidar. E você lidará com pecados que eu não terei que lidar. 1 Pedro capítulo 5, veja, abre comigo a escritura. Veja como isso também está aqui na epístola. O apóstolo nos mostra, ao mesmo tempo, Deus poderoso, Deus que nos sustenta, mas as aflições fazem parte. Olha a beleza disso. 1 Pedro capítulo 5. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça. Que maravilha isso. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Maravilha, não está aí? Parte A do versículo. A gente parar aqui, amém, amém. O Deus de toda graça.
que vos chamou em Cristo para a sua eterna glória. Amém, louvado seja Deus. Mas tem um restante do versículo. Depois de terdes sofrido por um pouco, ele diz, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus toda graça, que nos chamou em Cristo, ele vai fazer com que nós soframos um pouco. Esses sofrimentos haverão de nos aperfeiçoar. E é interessante, no versículo 9, que Pedro diz, falando de resistir ao diabo, ele diz, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, o salmista escreve isso há milhares de anos atrás, e ele fala da angústia dele, mas ele sabia que a angústia que ele tinha, ele era peculiar, mas isso era inerente a todo o povo de Deus. Outro ponto interessante é que a palavra ela é realista quanto à nossa vida de aflições. O salmista aqui, ele não diz o que é isso que está acontecendo, não. As Escrituras sempre afirmam que as angústias existiram, existem e existirão. Eu poderia citar muitos textos, mas eu gosto de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, em que o apóstolo Paulo, falando sobre o seu sofrimento por ter saído de Tessalônica de forma prematura e não sabendo do estado da fé dos irmãos, ele envia os seus auxiliadores para indagarem acerca da fé dos mesmos, e enquanto eles não chegam, Paulo sofre demais com aquilo. Mas ele diz no versículo 3, escrevendo a sua primeira epístola, depois de ter tido a notícia de que os mesmos estavam firmados na fé, ele diz, a fim de que ninguém, 1 Tessalonicenses 3, se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Não somente nós estamos designados para as aflições, mas aflições peculiares estão designadas para cada um de nós. Por isso que o salmista diz, minha angústia. Algumas são mais longas, bem mais longas, outras são menos. Algumas vão lhe acompanhar durante a sua vida toda. O evangelho, ele não é utópico. Existem lutas que lhe acompanharão a vida toda. Às vezes, pensando aqui, pode ser um familiar seu que vai lhe perturbar a sua vida toda. Às vezes é um filho que vai lhe dar trabalho a vida toda. Às vezes é uma sogra, um sogro, às vezes é um pai, uma mãe, enfim. A vida toda. E você tem que aprender a lidar com isso, com a sua angústia. Ela é sua, ela não é minha. A minha é minha e a sua é sua. O fato é que podemos constatar isso, veja, volta para o Salmo 119, versículo 92, quando ele diz assim, há muito já teria eu perecido. Ou seja, as aflições deles são longas. Há muito. Tem tempo. Por fim, considerando essa realidade da angústia, nós podemos ver que os danos são inevitáveis. Entendo, hoje nós vamos falar sobre isso, não é? No nosso aulão. Mas, claro, não danos à alma, mas danos físicos, sim. Lembra que nós já vimos na perícope anterior que o salmista fala que estava como que um couro espichado, né, com a fumaça, com as aflições da vida. Veja por que eu afirmo isso, porque o salmista diz no versículo 92 que quase teria perecido. Eu lembro de Asaf, no Salmo 73, quando ele diz, quase me resvalaram os pés, e isso traz prejuízo. Isso traz danos, consequências. Existem pecados que eu cometi na minha juventude que me perseguem até hoje. Que eu sofro danos dos mesmos até hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 12, veja o Senhor Jesus, quando ele está tratando dos seus sofrimentos, ele destaca algo bem interessante. Olha o que nos diz Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso de número 50. Jesus fala, tem porém um batismo, nós vimos isso na exposição passada de Marcos, né? Com que hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o meu se realize. Jesus se angustiava, a angústia dele.
E ele dizia, eu tenho um sofrimento, eu sei que tem um sofrimento, a ideia do batismo aqui é um sofrimento reservado para mim, e eu sofro por isso, mas ele não foge disso, ele não murmura disso, mas ele está sofrendo por isso, e nós sabemos que ele sofreu como ninguém por isso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, os irmãos conhecem o texto, veja, o apóstolo Paulo nos diz assim, né? E eu gosto sempre de lembrar disso com as realidades do corpo que vão se desgastando, nós vamos sofrendo. É por isso que Paulo diz que o nosso homem exterior se corrompe. 2 Coríntios 1,8, Paulo diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha a natureza. Porquanto foi acima das nossas forças. Mas pastor, a Bíblia não fala que Deus não nos prova além? Sim, quando Paulo coloca isso é que ele se vê completamente incapaz de lidar com isso, mas a prova de que não foi, vamos dizer, uma tentação que ele não pudesse suportar, foi que ele está relatando a mesma em vitória. Ele diz que ele chegou a ponto de desesperar até da própria vida. Então, irmãos, as angústias, elas são inerentes ao crente. Elas trazem danos, sim, temporários. Mas conhecer e saber que Deus está no controle de tudo isso, e que mesmo nossas aflições estão por Ele designadas, traz conforto e alívio à nossa alma. Suas dores, elas são reais. Eu gosto sempre de dizer isso. Eu converso com irmãos enlutados, e às vezes a pessoa fala para mim, pastor, esse irmão faz parte. Sinta a sua dor, sinta seu luto, ore, chore, faz parte. Isso é inerente à nossa realidade do lado de cá da eternidade. Algumas são muito prolongadas, outras trazem grandes danos, existem aflições que perturbam de uma vez por todas o nosso sistema nervoso. Eu já nessa minha realidade de ministério, esse ano fizeram 20 anos, 20 anos, ou é 21, já não estou mais nem lembrando, mas enfim, o meu sistema nervoso já se destrambelhou todinho. Como eu falei para os irmãos, eu voltei a ser menino novo. Uma colher cair lá em casa, eu me estremeci todinho. Uma colher cair no chão. O meu sistema nervoso, porque a realidade do ministério deixa a gente sobressaltado. Né? A ligação é mensagem, uma coisa, é outra e tudo. Né? Alguém adoece, alguém morre, alguém nasce. Né? Assim, a gente vai... Não, essa parte de alguém nasce é bom, né? Então, mas aí algumas coisas bem intensas, isso faz parte. Algumas trazem esses danos. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então, entender isso, que o Senhor Deus, o salmista diz isso. Né? Deus nos ajude a amadurecermos nessas verdades benditas, irmãos. Deus nos ajude a entendermos e vivermos essas verdades benditas. O Senhor conhece nossas dores, Ele sabe da duração e da dor de cada uma das aflições que nós enfrentamos, mas a nossa alegria é que o tempo todo, e aliás, no tempo certo, o Senhor nos livrará de todas as nossas aflições. Paulo diz isso, que variadas tribulações as minhas, ele fala, mas o Senhor me livrou de todas elas. A alegria é que toda luta que virá sobre você, o Senhor lhe dará vitória. Mas depois vem outra. Certo? Eu lembro num corinho antigo, eu vi na década de 90, dizia, mas a luta vem e passa, não desanime não, quem tem a Jesus Cristo, já tem a salvação. A luta vem e passa, irmão. Desanime não. Ele nos livra de todas elas, até chegarmos na glória, onde as mesmas não mais existirão. Não mais dor, não mais luto, não mais pranto, não mais lágrima, não mais tristeza. Isso é dito depois de que eu vi um novo céu e uma nova terra. Salmo 119, versículo 92, veja, o salmista considera a sua angústia, mas ele considera, claro, o seu prazer. Se não houver o contraponto, nós vamos enlouquecer. A opressão faz enlouquecer até o sábio, diz a Escritura, nós precisamos do alívio.
E onde está o alívio do salmista? Veja o versículo 92. Não fosse a tua lei, que beleza é isso, né? Não fosse a tua lei, ter sido o meu prazer. Ou seja, aqui há um deleite, há um prazer que faz o contrapeso no coração angustiado e aflito do fiel, que é o quê? O prazer na lei do Senhor. As constatações anteriores que nós fizemos não são muito fáceis de digerir. E eu creio que essa é uma comida pesada para a vida toda. Sabe? Eu creio que é uma comida bem pesada para a vida toda. Por mais que nós aprendamos isso, entendamos isso, sempre nós iremos nos deparar com algumas lutas que nos trarão questionamentos acerca da nossa fé, se Deus é bom, se Deus está conosco, se é isso mesmo. Interessante observarmos como o salmista lida com isso. Ele busca prazer, ele busca poder, ele busca alívio, ele busca deleite na palavra. De fato, irmãos, a nossa felicidade, ela consiste na estabilidade da relação com a palavra de Deus. O fiel ter o seu prazer na lei, amar a palavra, amar a santa palavra, nisso sim é que está toda a sua estabilidade. Salmo 1, abra comigo a escritura, olha o que está escrito. Leia esse salmo com essa perspectiva agora que nós estamos aqui expondo e veja como isso faz toda a diferença. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas existe sim o conselho dos ímpios, perturba. Existe sim o caminho dos pecadores, sim, incomoda. Existe sim a roda dos escarnecedores, sim. Existe tudo isso, mas existem sim nesse mundo pessoas felizes. Por quê? Porque elas têm o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei meditam de dia e de noite, embora estejam cercados de ímpios, escarnecedores, de homens que transgridem a palavra, embora esse mundo seja mau. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, ele tem raiz, ele tem estabilidade, ele não se abala com pouca coisa. Cuja folhagem não murcha, ele não está à mercê das ondas climáticas, das aflições que acometem a sua alma. Não é porque vem um calorzinho de aflição que ele já murcha as folhas todas. Ou dá mais fruto, não. É demais. Não. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A vida dele está cronometrada com a vontade de Deus. A folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. Como é que são os ímpios? São como uma palha que o vento dispersa. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não permanecerão, não têm estabilidade. Podem ser religiosos, podem até estar no nosso meio, mas não permanecerão, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, nós vemos aqui, irmãos, a beleza do Salmo 1, destacando tudo isso: felicidade, estabilidade, vida, vigor, prosperidade, permanência na casa de Deus. Tudo isso deriva da Bíblia. Tudo isso deriva da palavra. Não fosse a tua lei ter sido o meu deleite, o meu prazer. Salmo 19, veja o que diz a Escritura. Salmo 19, não podemos esquecer. Aqui é, como a gente fala, né? Uma pancada santa, né? Salmo maravilhoso. Que salmo excelente. O que ele fez ali nos versos 89 a 91, está aqui do verso 1 ao verso de número 6. Os céus proclamam, firmamento, a glória de Deus. No verso 7 ele diz: a lei do Senhor é perfeita. Que beleza. O que é que ela faz? Restaura a alma. Ela restaura a alma. Ela conserva a alma. Certo? A nossa alma, ela não vê, entenda, corrupção.
no sentido de que a mesa não é destruída, não é atingida. Ela não sofre as decrepitudes que o nosso corpo sofre. A nossa alma vai sendo aperfeiçoada. Por isso que Paulo diz que a nossa vida, em 2 Coríntios 3, ela é de glória em glória. De variadas formas, a palavra abençoa o fiel. Ela dá sabedoria, ela alegra, ela ilumina, ela traz pureza, ela traz percepção dos nossos pecados, ela trabalha com a nossa mente, ela nos dá palavras agradáveis. A lei do Senhor, não fosse ela o meu prazer, Senhor, já teria perecido há muito tempo. De fato, irmãos, prazer na lei do Senhor e o poder restaurador da mesma, né, se encontram em suas gloriosas promessas, que sempre podem restaurar, fortalecer, limpar e confirmar a alma do fiel. Eu acho tão importante isso, sabe? Não tem por onde. Olha, eu vou lhe dizer aqui, é coisa bem simples na vida. Né? Existe um momento que você vai no médico, o médico observa um sintoma, né? Ele pergunta, você está, por exemplo, um problema talvez renal, você está tomando água? Se você toma água, toma 3 litros d'água por dia. Tenha cuidado com isso. Não tem por onde. Existem cuidados. Então, olha, como é que você está? Eu não estou bem, não. Eu pergunto sempre, está lendo a Bíblia? Pastor, realmente, irmãos, não tem como. Não tem como. Sem Bíblia não dá. Não dá. Então, se você não lê a Bíblia, sua mente se seculariza. Sua visão fica turva. Você se esquece das promessas. Consequentemente, você se afasta da igreja. O púlpito também se torna uma raridade na sua vida. Como é que nós podemos esperar que esse irmão e essa irmã pensem biblicamente? Considerem o que o mundo é no seu caos, na sua realidade caótica, de uma perspectiva espiritual. Por isso é sempre bom indagar. Onde está o seu prazer? A palavra de Deus, ela restaura a sua alma. Irmãos, eu já disse isso aqui várias vezes, eu não tenho nada contra plano de leitura bíblico anual. Não tenho nada contra isso. Mas não se iluda em ler 3 capítulos e fechar a Bíblia e entender que você cumpriu a sua realidade espiritual. Você tem que meditar. Pastor, eu não sei fazer isso não, é muito simples. Deixa eu lhe ensinar rapidamente aqui. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, Senhor. Então quer dizer que a tua lei é prazerosa. Amém. Mas será, Senhor, que ela é o meu prazer? Não, Senhor, eu tenho mais prazer em maratonar uma série. Eu tenho mais prazer em conversar no WhatsApp. Tenho mais prazer de estar no Instagram, Senhor. Eu tenho mais prazer de fazer qualquer outra coisa do que ler a tua Bíblia. Me perdoa, Senhor. Dá-me prazer na tua lei, Senhor. O salmista era pecador como eu, ele aprendeu a ter prazer na tua lei. Ensina-me também a ter prazer na tua lei, Senhor. Isso é ler a Bíblia. Isso é ser lido pela Bíblia. Não é apenas você ler um versículo e ler um devocional já pronto. Não. Desenvolva com Deus a sua história de amor. Desenvolva com Deus o seu devocional. Desenvolva com Deus a história da Bíblia, se entranhando nas suas entranhas, confrontando os seus pecados, consolando as suas dores, denunciando os seus pecados e lhe elevando até as alturas da glória de Deus. Por isso que nós temos tanta dificuldade em vivermos nesse mundo e até mesmo em vivermos uns com os outros, porque a nossa mente ela está secularizada pela ausência da lei, pelo fato da mesa não ser o nosso prazer. Você pode verificar, irmãos, é interessante. Você vai entender que está lendo a Bíblia quando ela se apropriar de você. Quando ela lhe levar inevitavelmente à oração. Isso é sinônimo de salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, irmãos, nosso Deus, Ele é poderoso, Ele a tudo sustenta, Ele a tudo conserva. Não é diferente com as nossas almas. Ele sempre as restaura,
pela palavra do seu poder. Prossigamos, adorando em meio às lutas, tendo prazer na lei de Deus, porque as mesmas, ou seja, as lutas, assim jamais nos destruirão. Amém? Graças damos ao Senhor por sua palavra, que ela dissipe as trevas de nossos corações, conserve a nossa alma e nos ajude a termos estabilidade em um mundo instável para a glória do nosso Deus. Em Jesus Cristo, assim, ó Pai, abençoa a tua igreja. Amém.